Seção 1. Destinação de áreas para habitação de interesse social. Nas áreas vazias já demarcadas como Zona Especial de Interesse Social 2 nesta lei, a destinação das unidades necessárias aos reassentamentos definidos no Plano Local de Habitação de Interesse Social deve visar a promoção da habitação de interesse social, a inclusão de equipamentos e espaços públicos, a destinação ao reassentamento de famílias, preferencialmente decorrentes da execução do plano de urbanização da própria Zona Especial de Interesse Social 1. A população que habita áreas onde a regularização fundiária for inviável terá acesso à moradia promovido na forma do plano de reassentamento, cuja definição terá participação do Conselho Municipal de Habitação. O plano de reassentamento é instrumento elaborado pelo município, com base no Plano Local de Habitação de Interesse Social, que define as etapas necessárias ao reassentamento da população para áreas próximas ao assentamento original, garantindo às famílias realocadas a manutenção dos vínculos sociais, econômicos e culturais com seu território. Participação dos reassentamentos no processo de planejamento, dos reassentados no processo de planejamento e de implementação da intervenção, assim como os valores necessários e as respectivas fontes de recurso. As medidas a serem adotadas para a recuperação do ambiente desocupado. Seção 2. Plano urbanístico das zonas especiais de interesse social. Cada Zona Especial de Interesse Social 2, ZEIS 2, terá seu plano urbanístico submetido a parâmetros específicos definidos para o parcelamento do solo e para novas edificações. Os parâmetros de dimensionamento dos ambientes e compartimentos das edificações deverão seguir as determinações estipuladas pelos programas habitacionais do governo federal, estadual ou municipal ao qual estiverem vinculados. Os planos urbanísticos poderão ser elaborados diretamente pelas FUMAs, ou, nos casos em que for responsabilidade da iniciativa privada, esses deverão ser elaborados em parceria com a FUMAs, quanto, no mínimo, aos incisos 2 e 3 do artigo 152. Aí, para quem não sabe, né, FUMAs é Fundação Municipal de Ações Sociais, tá? O plano urbanístico da ZEIS 2 deverá conter memorial descritivo da área, planejamento econômico financeiro do empreendimento, com previsão orçamentária dos custos, valor de comercialização das unidades e prazos de execução. As avaliações, os laudos e licenciamentos para a implantação da urbanização, bem como os projetos complementares de infraestrutura urbana, de acordo com as exigências aplicáveis aos loteamentos e projetos de urbanização e construção de conjuntos habitacionais não classificados como de interesse social. Então, são, na prática, 3 itens, né, para o plano urbanístico localizado nas zonas especiais de interesse social 2, que são memorial, planejamento econômico, né, e o valor para comercialização das unidades que vão ser construídas, e avaliações, laudos e licenciamentos que são necessários para a construção, né, implantação desse projeto de urbanização. A aprovação dos projetos para implantação dos empreendimentos de interesse social em zonas especiais de interesse social 2 será realizada pelos órgãos licenciadores após transmissão por meio do procedimento especial denominado de linha rápida de habitação de interesse social, na forma do regulamento municipal, devendo atender a todas as exigências de diretrizes urbanísticas e viárias. Parágrafo único. A adequação do solo e a implantação da infraestrutura é condição prévia à implantação de parcelamento do solo e construção de novas unidades habitacionais. Nas zonas especiais de interesse social 2, fica dispensada a apresentação de estudo de impacto de vizinhança para a construção de empreendimentos
de habitação de interesse social. Nas zonas especiais de interesse social 2, incluídas no perímetro de ocupação urbana, será permitida a utilização de terrenos acima do coeficiente de aproveitamento básico, sem a necessidade de apresentação de certificado de potencial construtivo. Então, pessoal, aqui a gente está vendo dois artigos que tratam dos incentivos, né, para a construção de habitações de interesse social. Qual é o primeiro incentivo? O primeiro é a extinção do estudo de impacto de vizinhança, que você não precisa ter se você for construir as HIS nas ZEIS 2, né? E em qualquer uma das ZEIS, pode ser a 1 ou a 2, incluídas no perímetro de ocupação urbana, você pode construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, tá? Ou seja, você tem o coeficiente, o CA mínimo, né? O básico e o máximo. Normalmente, para você construir acima do básico, você precisa atender a determinados critérios, inclusive existe a compra, né, de potencial construtivo, mas nesse caso é permitido que você construa acima do básico, tá bom? Sem apresentar o certificado de potencial construtivo. Continuando. Utilização de recursos para habitação de interesse social. Os recursos auferidos a partir da aplicação do instrumento da outorga onerosa do direito de construir e demais previstos nesta lei, alocados no Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, poderão ser empregados nos empreendimentos de habitação de interesse social, inclusive para a formação, de conjuntos destinados à locação social, visando atender, entre outros. Então, aqui está falando, pessoal, que o dinheiro que existe dentro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, FMDT, ele pode ser usado para a construção das HIS, né? Inclusive, se forem conjuntos que não forem doados às famílias, mas sim alugados, tá bom? E quem que vai ser atendido pelas HIS, né? As famílias em situação de acolhimento institucional ou a demandas específicas, em especial crianças, idosos ou pessoas com deficiências. Quem mais? As famílias com alta vulnerabilidade social, né? Ou outra que vier a... então, é assim, a criança tem que estar em acolhimento institucional, né? Por exemplo, um idoso, né, que não tem uma família que possa cuidar dele, etc., né, ele está em acolhimento institucional, ele está num asilo, né, em alguma situação nesse caso, então ele tem esse direito de ser, né, atendido pelas HIS. Famílias que estão em alta vulnerabilidade social também. E as famílias beneficiárias do auxílio aluguel, ok? As especificidades das zonas especiais de interesse social serão devidamente consideradas quando no plano e implementação dos respectivos serviços de esgotamento sanitário, de drenagem, de contenção de erosão e de contenção de desmatamento. Perfeito. Seção 4. Regularização fundiária urbana. A regularização fundiária urbana é compreendida como conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de núcleos urbanos informais, sua incorporação ao ordenamento territorial e urbano e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia e ao meio ambiente. Poderão requerer a REURB
a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta. Os beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associação de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária. Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores, a Defensoria Pública em nome dos beneficiários hipossuficientes e o Ministério Público. Ou seja, gente, qualquer pessoa ou entidade pode solicitar a regularização fundiária, ok? No município. Nos casos de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal empreendidos por particular, a conclusão da REURB confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. O requerimento de instauração da REURB por proprietários de terreno, loteadores, incorporadores que tenham dado causa à formação dos núcleos informais ou dos seus sucessores não os eximirá de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. As áreas sujeitas à regularização terão parâmetros especiais de parcelamento e de uso e ocupação do solo, em razão das suas características e tipicidades, com o objetivo de viabilizar a conclusão dos processos do ponto de vista urbanístico, ambiental e jurídico. A regularização fundiária urbana de interesse social, REURB-S, abrange as áreas do município cadastradas como zonas especiais de interesse social 1, as áreas de zonas especiais de regularização fundiária, nas quais pelo menos 80% das famílias sejam de baixa renda, em outras áreas que possam exigir e que não são de conhecimento público, desde que declaradas por ato do Poder Executivo Municipal, atendam aos requisitos desta lei e sejam ocupadas predominantemente pela população de baixa renda. Considera-se de baixa renda família cuja renda mensal seja no máximo de 3 salários mínimos. A regularização fundiária urbana de interesse específico, aqui já é outro tipo de REURB, abrange as áreas do município cadastradas como zonas especiais de regularização fundiária, ou outras que possam exigir que não são de conhecimento público, desde que atendam aos requisitos desta lei, mas sem o predomínio de famílias de baixa renda. A classificação da regularização como S ou E visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura e ao reconhecimento, quando caso, do direito à gratuidade das custas e monumentos notoriais e registrais em favor daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades mobiliárias regularizadas. Na regularização fundiária, o município poderá admitir o uso misto de atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no meio urbano informal regularizado. Então, pessoal, em resumo, nós temos dois tipos de regularização fundiária urbana. A S, que é social, né, para famílias que recebam até 3 salários mínimos, né, a renda mensal, e que estejam localizadas ou na ZEIS 1, né, ou na Zona Especial de Regularização Fundiária, ok? Então, tem que ser em uma dessas áreas, a não ser que o prefeito, né, a administração, ela informe que outra área necessita, né, dessa regularização fundiária social e comprove que essas famílias dessas áreas sejam pelo menos, né,
enquadradas como de baixa renda, ok? Então vamos continuar. E mais importante, né? Qual que é a diferença entre REURB-S e REURB-E? A REURB-S, por ser voltada a pessoas de baixa renda, né, em zonas específicas, ela exclui os custos com cartório, né, e os gastos com pessoal da prefeitura, né, os arquitetos, advogados, etc., que vão estar envolvidos, e com as obras de infraestrutura, né, se precisar recapear uma rua, abrir uma viela, né, a construção de um calçadão, implantação de iluminação pública, esses custos na REURB-S são por conta do poder público. Na REURB-E, eles têm que ser desembolsados pelos ocupantes, ok? Pelos interessados. Eu vou estar encerrando aqui, pessoal, para depois a gente poder focar nos instrumentos da regularização fundiária.